O meu nome é Humberto, estudei a Bíblia hebraica por mais de meio século. Conheço profundamente os idiomas hebraico e aramaico. Neste vídeo abordo a exégese bíblica, utilizando-me de regras de hermenêuticas dos antigos sábios judeus. Na verdade, a única verdadeira exégese bíblica. Não só através da utilização das tradições desse antigo povo que a escreveu, mas também obras e princípios muito bem fundamentados da Torá oral e de toda a sua cultura. Durante todo esse curso, serão usadas as tradições e as obras clássicas escritas e reconhecidas há séculos, que são usados para a interpretação judaica deste livro sagrado. Paralelamente, a partir de meados do ano, iniciaremos um curso gratuito de hebraico desde o zero, mas orientado especificamente para a exégese bíblica. Neste curso, incluiremos, além da alfabetização e todos os requisitos básicos, a cantilena, acentuação e pontuação dos textos hebraicos, que os convido a se inscreverem em nosso canal, clicando no quadrado à direita, para que no momento oportuno possamos convidá-los a participar. Este curso será ministrado somente para inscritos. A principal ideia na interpretação dos textos bíblicos é a de que o seu conteúdo deva ser encarado com reverência. O assunto Torá é integralmente sobre espiritualidade, que fundamentalmente trata de princípios espirituais, Deus, leis e revelações. Devemos considerar por coerência a veracidade do que está escrito nela. E se, aparentemente, o seu conteúdo revelar algo desconcertante, inexato ou mesmo incorreto, devemos ter em mente sempre que talvez a nossa compreensão não tenha levado em consideração elementos corretos na sua análise. Devemos olhar o texto de uma forma bem mais criteriosa e profunda, a fim de encontrarmos elementos que contribuam para uma compreensão mais objetiva. De modo geral, devemos, ao ler um texto da Torá, analisar a viabilidade da história, observar elementos do texto, tais como tempos de verbos, substantivos, adjetivos e nomes. Infelizmente, esses 4 últimos elementos em particular digo respeito ao idioma hebreu. Ter em mente elementos que se apresentem como dicas de seu real sentido, sendo este particular muito comum, constituindo, na realidade, um alerta de seus editores. Um dos pontos a serem observados é a possibilidade de ser uma figura, uma alegoria, metáfora ou parábola, que teria significados ocultos e não imediatamente aparentes. A Bíblia hebraica e os antigos sábios de Israel, inclusive Jesus de Nazaré, sempre utilizavam delas para abordar os assuntos, principalmente os transcendentais. Um ponto importante para o aprofundamento dos textos bíblicos é atentar para os mínimos detalhes, tais como o comportamento dos protagonistas, minúcias dos fatos descritos e principalmente dos símbolos que possam estar sendo utilizados nos textos sagrados. Em Provérbios, já no seu primeiro capítulo, nos seus primeiros versículos, podemos ver Provérbios 1.6. Abre aspas, para entender uma alegoria e uma figura, as palavras dos sábios e seus enigmas. Fecha aspas. Vemos que aqui são apresentadas as alegorias e figuras, bem como as palavras dos sábios e seus enigmas. Vejam que as narrativas poderão conter metáforas ou mesmo palavras metafóricas, onde precisamos encontrar o simbolismo para representar significados de acordo com o texto, e para isso existem certas regras de hermenêutica do qual precisamos nos utilizar.
As palavras que demonstraremos aqui, apesar de estarmos encontrando-as através de deduções, são palavras já empregadas largamente no contexto da exegese judaica da Bíblia hebraica, em toda a literatura pertinente dos judeus. Neste contexto, utilizaremos como primeiro exemplo um pequeno passuk, versículo, em Gênesis 2:5, que faremos um aprofundamento ao seu interior e que ilustrará de forma bastante simples o que estamos tentando abordar. Vejamos um exemplo que normalmente passa despercebido na Torá. Abre aspas. Ora, ainda não havia árvore do campo sobre a terra, nem crescia ainda a erva do campo, porque o Senhor Deus não tinha trazido chuva sobre a terra, e não havia homem para trabalhar o solo. Fecha aspas. Se analisarmos o texto, chegamos à conclusão de que ele não condiz com a realidade. Devemos, obviamente, representar algo diferente do que aparentemente está se tentando textualizar. As árvores e as ervas do campo nascem porque o homem ara a terra nestes lugares? É óbvio que não. Então trata-se de uma metáfora, alegoria ou mesmo uma figura. Resta a nós liberar o seu real sentido através da compreensão dos elementos abordados no texto. Evidentemente, faremos a extração do seu sentido interior, utilizando a metodologia dos antigos israelitas e, desta forma, nos valendo do idioma hebraico. Digo sentido interior, pois evidentemente a exégese trata exatamente disso, extrair do interior da metáfora os seus reais significados. Note-se que a Bíblia é uma revelação de algo transcendente e não a descrição de fatos corriqueiros. Vamos observar os três atores do processo relatado no versículo: a água, o ar e a terra, usados na figura de arar a terra, e evidentemente a mistura dos três. A água, como já interpretado no segundo vídeo, utilizando-se da quarta regra de hermenêutica, regra Klal Uprat, generalidade e especificação de Léo Velho, século I antes da Era Comum. Veja a tabela das regras de Léo naquele vídeo. A partir da aplicação destas regras, já deduzimos lá que a palavra água se refere a conhecimento. Já o ar, a palavra ruach, espírito, alma, podendo ser traduzida como vento, dando sentido de ar como alma. Neste contexto, o próprio nome de Deus é Iá, que ao ser falado é feito através da exalação de ar que vem da garganta, o ar que vem da boca de Deus, como mencionado na própria Bíblia. Já a palavra solo ou terra, eretz, em hebraico, é etimologicamente remetida à raiz de hotzé, quer, ou ratzon, desejo, passando a palavra terra, neste contexto, significar desejo. Essa é uma aplicação da segunda regra de Léo, chamada de Gezei Rashavá, de mesma cepa ou da mesma raiz da palavra. Com o passar do tempo, utilizaremos a mesma igualdade terra igual a desejo para descrever muitos outros fatos e ficará perfeitamente clara essa igualdade. A palavra terra, como desejo, tem uma vastíssima aplicação na elucidação e exégese de textos em toda a Bíblia hebraica, e veremos isso em momentos oportunos. Nos próximos vídeos abordaremos os poços de Abraão e Isaac, a ida para o Egito, as pragas e o êxodo, todas intrinsecamente ligadas aos desejos
representadas pela palavra terra. Agora vamos fechar o significado que evidentemente o homem, com a sua mente, é necessário para processar os seus desejos, a terra, empregando o seu conhecimento, as águas, e a sua alma, o ar, para se elevar psicologicamente, indo na busca da luz, cujo atributo é emulado pelo crescimento dos vegetais que buscam a luz. Os vegetais, representando o crescimento, significam o refinamento de nossos desejos, utilizando nosso conhecimento e contato íntimo com as nossas almas para que desenvolvamos esse processo de busca de nossas almas. Essa metáfora é, na realidade, uma ferramenta de elucidação para outras de nível mais elevado, onde são empregadas lógicas mais elaboradas e complexas. Na verdade, a busca dos prazeres pelos desejos é uma busca contínua do ser. Precisamos nos acostumar com esta transcendência, pois é exatamente isso o que encontraremos em cada revelação das metáforas encontradas dentro dos textos sagrados. E estas revelações estão em 4 níveis, como definido pelo Pardesh, já explicado no segundo vídeo. A exégese bíblica é exatamente isso, tendo sempre sido mal entendida por aqueles que desconhecem a história, as tradições e os reais significados e objetivos da exégese. Verificaremos mais tarde que esta metáfora está perfeitamente inserida no contexto do qual ela faz parte e que todo o conteúdo do livro de Bereshit, no princípio, o livro de Gênesis, leva à criação dos israelitas, sendo um pouco diferente e bem mais elevado do que se pretende supor. As verdades estão encapsuladas em um sistema que nossos corações precisam buscar para revelá-las. E o objetivo da revelação sempre é de uma verdade sublime. Não podemos esperar que a Bíblia tenha informações corriqueiras do cotidiano, baseadas somente na lógica, e muitas vezes precisaremos empregar não só buscas dentro do próprio idioma hebraico ou aramaico, mas também da extensa cultura e costumes de Israel, chamada de Torá oral. Regras de hermenêutica de sábios antigos, mas também de extensa literatura como os Targumim, Pesharim, Medrashim, o Talmud e outras tantas obras muito antigas que não estiveram acessíveis até bem pouco tempo e que não puderam ser lidas pelas dificuldades das línguas que as compõem, bem como das instruções. Mas hoje estamos no momento adequado e todas essas obras, até bem pouco tempo proibidas, estão disponíveis para serem consultadas, existindo um grande esforço para serem disponibilizadas ao maior número de pessoas possíveis. Isso mostrará os caminhos a todos nós, inclusive de como obtê-las. Estamos na era apropriada e o maior número de pessoas precisam conhecer esse assunto. Essa é a revelação que as profecias mencionam, que vem com esses tempos de redenção. As declarações de termos de encontrar os elementos de interpretação dentro da própria Bíblia é completamente absurda, existindo diversas passagens e afirmações que dão podermos ter explicações que possam ser encontradas dela, podendo enumerar diversas delas e as faremos em tempos oportunos. A cultura da exegese judaica é fundamental, pois a Bíblia durante a grande assembleia, se desejarem, veja The Great Assembly na Wikipédia, em inglês.
da Enciclopédia Judaica ou mesmo no Talmud. Foi totalmente estruturada durante a formação do cânon da Bíblia hebraica. De acordo com essas regras de hermenêutica, onde foi oculta muito da sua espiritualidade, e precisamos dessas revelações para andar para frente. Não existe outra forma de exégese possível de ser empregada. Vejam que muitas das revelações do próprio Jesus de Nazaré foram dentro do contexto da tradição do povo hebreu e serão necessárias para contextualizar o seu trabalho. Todas as outras tentativas de exégese, sem conhecer esses fundamentos, serão ilusórias e inúteis. Meros exercícios de lógica que, sem as principais chaves de hermenêutica, levarão a lugar nenhum. Dentro de algum tempo, estaremos completamente convencidos disso. A própria Igreja Católica tem reconhecido na atualidade o grande valor da exégese judaica. Veja-se o trabalho do Dr. Padre, professor da PUC de São Paulo, falando sobre o Midrash e a hermenêutica dos judeus da Bíblia hebraica no trabalho Método Derástico no Judaísmo, do professor do Departamento de Teologia Fundamental da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, PUC São Paulo, baoyoa, @PUC São Paulo BR. Dr. Padre Borges Agostinho Neff Ulloa externa essa tendência atual da Igreja Católica de se levar seriamente em consideração as técnicas de exégese e hermenêutica da Torá oral em sua vida atual. E isso não tinha sido levado em consideração até tempos atuais pela óbvia dificuldade de se alcançar essas obras, só tendo sido disponibilizadas há pouco tempo. A URL do trabalho poderá ser localizada na descrição desse vídeo em nosso canal. As guerras e batalhas são encontradas em todas as escrituras sagradas em todo o mundo. Elas emulam as batalhas que têm lugar dentro de nós na constante busca da eliminação do mal. Todas utilizando o desejo e os prazeres como elementos primordiais. Apesar destas jornadas estarem ocultas em mitos, com os instrumentos adequados, poderemos revelar uma sublimidade estonteante que não poderá ser encontrada em nenhum outro lugar.